A qualquer hora quero estar sintonizado, preparado pra poder ajudar. Eu sei que alguém no meu caminho vai cruzar e meu coração vai me guiar. Vai me guiar. Todo dia é dia de se fazer o bem. O homem de bem faz o bem pelo bem. Toda hora é hora de se fazer o bem. O homem de bem faz o bem pelo bem. Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um momento da evangelização. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o homem de bem. Quem seria, o homem de bem? Vamos substituir então a palavra homem por todas as pessoas, tá? Quando Jesus se dirigiu às pessoas, ele falava das crianças, das mulheres e dos homens. Então ele disse, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. E quais as qualidades do homem de bem, da pessoa de bem? Será que a gente sabe? E será que a gente já é essa pessoa de bem? Vamos ver então? O verdadeiro homem de bem é... ali tem um bonequinho pensando, ó. Quem será o verdadeiro homem de bem? Ou como será, essa pessoa de bem? É aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga sua consciência, sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Olha só, crianças, quantas reflexões, pra gente pensar um pouquinho. Só nesse trechinho aqui, ó, já tinha muita discussão, pra gente conversar. Ele deposita fé em Deus, Outro dia a gente conversou um pouquinho sobre a fé, sobre a oração, sobre a prece, sobre essa coragem que brota lá de dentro da gente. Na sua bondade, a de Deus, justiça e sabedoria. Então aqui tem uma gravura que fala sobre a reencarnação e ali embaixo diz assim, ó, a lógica da bondade de Deus. Então a reencarnação, que a gente estuda no Espiritismo, que é o retorno à vida corporal, para a gente se tornar pessoas melhores, mais espiritualizadas, mais amorosas, mais bondosas. Se não fosse a reencarnação, como é que a gente ia corrigir tantos erros, que a gente traz para corrigir? Ele sabe que sem a sua permissão, a de Deus, nada acontece e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Ele acredita que Deus é Pai, Deus sabe tudo, Deus conhece nós, então ele sabe que tudo é para um bem maior. E ele tem fé no futuro, Olha de novo a palavrinha fé, Como a gente encontra essa palavra nos ensinamentos de Jesus. Aqui eu coloquei uma tirinha, ó, que é uma piada, na verdade. A Mafalda conversando com o amiguinho dela e passeando na praia. Então a Mafalda diz assim pro amigo, ó, apesar da bagunça que anda pelo mundo, eu ainda tenho muita fé no futuro. E você? Ela pergunta. E ele diz, muita. Afinal de contas, o futuro somos nós, as novas gerações.
E vocês, né, crianças que estão aí em casa assistindo a gente, vocês são a nova geração, a nova era, né, da humanidade. Passando ali, ó, um menininho colocou a língua para o amiguinho da Mafalda. E a Mafalda continuou conversando, ó. Tenho certeza de que vamos fazer um mundo melhor, sem agressões nem guerras. Nisso, o que está acontecendo atrás da Mafalda, que ela nem percebeu? O amiguinho já está brigando com a criança lá, ó. É por isso que eu tenho tanta fé no futuro. Você também? E ele respondeu, também, bastante. Mas olha só, eles estão conversando um assunto, né, que é para ter fé no futuro, né, numa humanidade melhor, e ele está fazendo outra coisa, né? Então ali não está sendo coerente, né, com as respostas dele. Ele diz uma coisa, mas faz outra. Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, né? Quem tem fé no futuro sabe que a espiritualidade é a nossa verdadeira vida, né? E não aqui a material. Então ele está sempre em conexão com Deus, com Jesus, com os bons espíritos, né? Sempre em prece. Olha só essa menina fazendo prece. Os olhos erguidos ao céu, né? Que coisa mais linda. Ele sabe também, o homem de bem, né? As pessoas de bem, que todos os problemas da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações. E as aceita sem murmurar. Quantas pessoas passam por dificuldades extremas, né? E não se queixam, não reclamam, não choram, né? Elas sabem que vai passar. É por um bem maior que está acontecendo tudo isso. As pessoas de bem, possuídas pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Paga o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte. E sacrifica sempre o seu interesse à justiça, né? Ele sempre pensa no bem comum, no bem dos outros. Não fica pensando só em si, o que é bom, né? Para mim, eu quero só para mim, é tudo meu. Não, ele pensa nos outros, sempre nos outros em primeiro lugar. Aqui várias gravuras, ó, e atitudes, né? Das pessoas de bem, das crianças de bem, ó. Cuidar dos animais, né? Ajudar a cuidar do humano mais novo, plantar uma árvore, cuidar do jardim, né? Respeitar os idosos. E será que é muito difícil ser uma criança de bem? Uma pessoa de bem? Será que Jesus, nosso irmão mais velho, nos pediria para fazermos algo tão difícil assim? O que vocês acham? Não, não é difícil. Mas tudo é questão de exercitar. Assim como nas aulas da escola, temos que fazer os exercícios das lições dadas, né, pelos professores, para podermos aprender e saber responder corretamente nas provas. Então a gente sabe que a nossa encarnação aqui no planeta Terra, em todos os planetas, ela tem um propósito, né? A nossa evolução espiritual. Então, quanto antes a gente exercitar, ser uma pessoa de bem, mais rápido a gente vai alcançar essa evolução, né? E não vamos perder tempo. E o que mais? Encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros, antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes que dos seus. E o egoísta, ao contrário, ele calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. Então, olha só, os mínimos, né, gestos de amor, de carinho, de atenção, um sorriso, né, tudo já faz a gente ser uma pessoa de bem. Vejamos alguns exemplos. Ó. Ali a gente conhece o exemplo de Jesus, o nosso mestre, né, nosso irmão, sempre ajudando, auxiliando, curando, né, dizendo uma palavra amiga. E ali temos a amada Teresa de Calcutá, ó, ou a irmã Dulce, não lembro agora, que sempre seguia os exemplos de Jesus, né, fazia o bem pelo bem. Respeitar a todos, principalmente os mais velhos, ser gentil, carinhoso, educado, né?
O que não queiras que os outros façam a ti, não o faças aos outros, né? Isso é tão fácil. É uma regrinha de ouro, né? Que está no Evangelho de Jesus. Sempre temos o que oferecer, né? Com os animais também, ó, todo carinho, né? Alegria, eles são nossos companheiros, né? Nos ajudam tanto. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça, nem de crença, porque vê todos os homens como irmãos, né? Nós sabemos que ninguém é igual a ninguém, todos nós temos as nossas diferenças, as nossas dificuldades, né? Mas também a gente tem o nosso lado bom. Gostar de todas as pessoas sem distinção nenhuma. É tão importante, né? A gente vê tantas agressões por futilidades, por coisas tão desnecessárias, né? Que a gente poderia evitar. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não agride aos que não pensam como ele, né? Às vezes lá em casa, ó, tem um gremista, um colorado, né? Eu sou colorada, minha filha é gremista. Tenho irmãos gremistas também. E a gente não briga, não discute por causa disso, né? São diferenças. Imagina se todo mundo fosse igual. Todo mundo gostasse da mesma cor, da mesma comida, né? Da mesma roupa. Por isso que tem que ter as diferenças, né? Que daí é muito mais bacana da gente aprender. Em todas as circunstâncias, em todos os momentos, a caridade é o seu guia. Ele considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo, né? Então, podendo evitar dores, tristezas, sofrimentos, por que a gente não vai fazer? Por que a gente tende a ir para o caminho do mal se a gente pode ir para o caminho do bem, né? Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, ele perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. Então, se eu sei que eu preciso de perdão, como é que eu não vou perdoar, né? O meu irmão, o meu primo, um amigo que fez alguma coisa errada comigo, eu também erro, não sou perfeito. Então, a gente tem que perdoar para ser perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência, né? De perdão. E se lembra dessas palavras do Cristo, ó. Aquele que está sem pecado, atira a primeira pedra. Quem de nós que nunca errou, nunca precisou de perdão, né? Nunca precisou de ajuda? Todos nós somos falhos. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, né? E nem a pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Então ele não fica apontando o dedo, ai, aquele lá, ó, ele come demais, ai, ele não toma banho, ai, ele não faz o sistema de casa. Não fica apontando o erro dos outros, porque ele também tem erro, ele sabe. Daí ele ia gostar que alguém apontasse os erros dele? Acho que não, né? Nenhum de nós ia gostar. E ele estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Amanhã ele será melhor do que hoje, né? Então ali aquela gravura diz, ó, estudar a si mesmo a arte é mais difícil, porque a gente tem que se conhecer, né? Muito importante isso. A gente tem que saber quem a gente é, para saber onde a gente quer chegar, de que maneira que a gente vai chegar, né? A algum lugar. Então a gente tem que se conhecer e trabalhar para a gente se melhorar. Se eu sei que eu tenho um defeito, que aquilo é ruim, eu vou trabalhar e vou ter fé e vou fazer prece, pedir ajuda dos benfeitores espirituais, de Deus e de Jesus para mim poder me modificar, melhorar, para mim avançar, né? Um pouquinho mais na escala evolutiva. Ele não tenta fazer valer os seus talentos às custas dos outros, pelo contrário, ele aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar a vantagem dos outros. Ali, ó, dois amigos querendo chegar ao cume de um monte, né? Um chegou primeiro, mas ele empurrou o outro, ele derrubou o outro para o outro também não chegar lá em cima? Não, pelo contrário. Ele foi lá e ajudou o outro amigo a subir também no monte, né? Olha que gesto bacana. Ele não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com seus predicados pessoais, porque ele sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado, né? Todos os bens materiais que a gente tem no mundo são empréstimos de Deus, né?
Deus está dando aquilo ali para saber que bom uso faremos, né? Ou não, de todos aqueles bens materiais, né? Será que tudo que a gente tem a gente agradece, né? E a gente sabe que é tudo emprestado, que amanhã eu posso não ter mais, né? Posso perder aquilo ali se eu tiver um mau uso, se eu não souber aproveitar as oportunidades, né, que Deus nos dá. Então a gente tem que saber agradecer e saber que tudo é empréstimo, porque tudo é de Deus. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, ó, porque sabe tratar-se de um empréstimo, do qual deverá prestar contas, né? E que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá lhes dar é pô-los ao serviço da satisfação de suas paixões. Então, se eu tenho, né, bastante dinheiro, se eu tenho imóveis, se eu tenho outras coisas que as pessoas não têm, é para mim poder ajudá-las, né? Para mim poder emprestar, para mim poder doar, porque eu não vou levar nada disso quando eu desencarnar, né? A gente só leva o bem que a gente faz. E se nas relações sociais, ó, alguns homens se encontram na sua dependência, né? Ele tem uma empresa, ele é patrão, trata com bondade e com benevolência, porque são seus iguais perante Deus, né? Hoje ele está naquela posição de patrão, mas amanhã ele pode estar na posição de subordinado, né? De empregado. Usa da sua autoridade para erguer-lhes a moral e não para os esmagar com seu orgulho, né? E evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. Então ele é um bom patrão, né? Ele entende, ele conversa, ele faz coisas boas, né? Pelos funcionários da empresa que ele tem. Ó, aqui eles estão numa reunião, ele é carinhoso, ele é sorridente, ele é benevolente, né? Não fica pisoteando nas pessoas. E o subordinado, por sua vez, naquela posição de empregado, ele compreende, né, os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscientemente, né, também. Ele também será um bom funcionário, porque ele sabe, né, que hoje ele está funcionário, amanhã ele pode ser patrão. E como que ele queria, né, ser tratado. Enfim, o homem de bem respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados, né? Então, de novo, aquela regrinha de ouro, né? Fazer aos outros o que eu gostaria que os outros fizessem para mim. Simples assim, né? Então, aqui eu vou deixar uma atividade, ó, da semana, que seria uma mudança de atitude. A gente vai pensar e vai refletir um sentimento ou uma atitude que eu tenho que mudar. Coloquei ali, ó, gentileza gera gentileza. Por exemplo, se eu sou ciumento, se eu sou egoísta, né, se eu não empresto o que eu tenho, ou se eu como demais, ou se eu não divido nada do que eu tenho com os outros. Alguma coisa, se eu sou brigão, né, algum gesto, uma mudança de atitude, para mim melhorar nesta encarnação, né, colocar mais uma coisinha boa naquela malinha lá, que a gente tem que voltar, né, quando a gente desencarnar e voltar lá para a espiritualidade, a gente tem aquela malinha cheia de coisas boas. O que vocês acham? Vamos refletir então? Terminou. Até o próximo encontro e lembre-se, ó, procurem a cada dia fazer algo de bom e útil para a alegria de Deus, nosso Pai, e de Jesus, o nosso irmão, né? E para o nosso próprio bem, né? Porque a gente só tem a ganhar, tá bom? Um beijo a todos, uma abençoada semana. Que Deus abençoe a cada um dos familiares, dos amigos. E fiquem bem, espero vocês, tá? Em outro momento da evangelização. Tchau, tchau. Vai me guiar.